se a maior barreira para sua voz fosse você mesma? Já parou para pensar nisso? Está no ar mais um episódio do Poderosamente Podcast. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Inês Martins, sou terapeuta, hipnoterapeuta há 26 anos e esse podcast foi criado para ajudar você a se lembrar de quem você é e se lembrar que você não está quebrada. Você precisa só se reconhecer, resgatar a sua verdadeira identidade, a sua identidade original. Então, seja muito bem-vinda. Esse podcast traz histórias de pessoas, histórias reais, para inspirar você, para ajudar você, de novo, a se lembrar de quem você é. Então, vamos lá, começando mais um episódio. Se você está aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando a gente coloca mais um episódio aqui. Compartilhe esse vídeo, porque hoje a gente vai ter uma história muito interessante para compartilhar com você, de uma pessoa incrível. Então, se liga aí. Antes da gente entrar na nossa conversa, eu quero mostrar para você as peças que eu uso aqui, semijoias da Laurita Vieira. Ela faz cerâmica artesanal, o trabalho dela é incrível. Eu vou deixar para você na descrição desse vídeo o link do perfil dela no Instagram para você entrar lá e ver as peças dela e adquirir essas peças incríveis, maravilhosas. É um trabalho lindo que ela faz, totalmente artesanal, cheio de alma, cheio de coração. Você vai amar esse trabalho. Então, se você quiser ver mais de perto, entra lá no Instagram dela, eu vou deixar a descrição aqui abaixo desse vídeo. E vamos lá para o nosso episódio de hoje. Eu estou muito entusiasmada, estou muito feliz de receber essa pessoa. Então, eu quero que você se ligue na história dela, porque tem coisa muito transformadora aqui para você ouvir. Vamos lá. Vou primeiro contar quem que é essa pessoa, o que que ela faz na vida. Ela é jornalista, ela é assessora de imprensa, especialista em marketing digital e junto com a esposa dela, a Fabi, elas têm a Diversa Comunicação, que é uma empresa de marketing digital. Ela é mãe da Anitta, do Nicolas, do Samuel, é uma mulher diversa, cheia de coisas. Seja muito bem-vinda, minha querida. Que delícia Sibeli Lima. Obrigada. Que prazer te receber Enfim, aqui. né? A gente se fala tanto pelo WhatsApp. Pois é, Ainda mulher. bem que tem, né, a vida digital pra gente poder se conectar. Não, salve o mundo digital. Eu amo isso. Eu sei que você se deslocou, né? Veio da capital, porque eu moro no interior, né? Moro no sítio, como a gente brinca, moro em Dayatuba. Você se deslocou de São Paulo para vir até aqui. Estou muito feliz com a sua presença. A gente já se conhece de algumas outras situações, mas hoje a gente vai mergulhar na sua história. Eu sei que é uma história muito inspiradora. Que legal, eu fico muito feliz. Obrigada pelo convite, por também me receber mais uma vez aqui. Eu já vim nos bastidores, né? Hoje eu tô aqui hoje você tá na linha cadeira de frente. convidada, uma responsabilidade, mas também venho com o coração aberto, cheio de boas coisas pra gente compartilhar. Maravilhosa você, estou muito feliz, realmente muito honrada da sua presença aqui, viu, Sibeli? Obrigada. Vamos lá? Vamos contar a história? Vamos. Nossa, nós temos muita coisa para conversar. E é assim, ó, antes da gente entrar, né, nessa diversidade que é você, muitas coisas acontecem na vida dessa mulher, eu quero que você se apresente para minha audiência. Quem é a Sibeli hoje? Conta um pouquinho. É uma pergunta difícil, né, gente? Não sei se vocês já passaram por isso, né? Quando você tem ali uma redação, você fala assim, fale sobre você. A gente começa por onde, às vezes? Às vezes pela profissão, né? Às vezes pelo momento que tá vivendo. Então, eu vou meio que mesclar um pouquinho, Vamos né? lá. Quando me perguntam quem é Sibeli, eu aprendi ao longo dos anos a não colocar a minha profissão na frente. Né? Então, eu sou uma mulher alegre, espontânea e que ama a comunicação não apenas na vida profissional, mas também nos relacionamentos. Eu tenho 42 anos, sou casada com a Fabi, que é minha esposa e minha sócia na Diversa Comunicação. Sim. E nós temos 3 filhos. A Anitta tem 20 anos, o Nick tem 16, os dois vieram da minha barriga. E tem o Sam, que é o Samuel, que é da barriga da Fabi. Mas legal. hoje moram os 3 com a gente. E, além disso, 2 cachorrinhas salsicha e 2 gatinhos. Tá, então essa são é a 7 nossa- já, né? Isso, então. E aí, eu brinco que todo mundo tem o seu animal de estimação lá em casa, menos eu. Eu sou a mamãe e vovó de todo mundo lá. Então, ainda tem espaço para mais um ainda, eu acho. Olha só, né? É o famoso coração de mãe, né? Famoso coração No caso, de mãe. coração de mães. De Aí mães. cabe muita gente Cabe mesmo, mais né? gente ainda. Tem muito espaço aí dentro. Bom,
tem muitas mulheres que não foram feitas para caber apenas numa definição, né? Tô aqui diante de uma. Sim. Tem muitas coisas aí que te definem. Por isso que eu acho que essa nossa conversa vai ser muito rica. E eu gosto, assim, né, de passear por todos os aspectos da história de vida de uma pessoa, porque é isso que inspira. Sim. A gente tá aqui sorridentes, né, maquiadas, todas prontas para o podcast, mas a gente tem uma história por trás, né? O dia a Eu, dia. você, todos nós, todas nós. E são histórias de superação, porque não importa o que aconteceu lá atrás, o quão difícil foi, nós estamos aqui, então nós superamos, ou estamos superando e nos preparando para a próxima. Estamos no processo, não é Estamos verdade? no processo, né? Então a gente vai começar falando de uma crise de pânico que você teve 2 anos atrás no metrô de São Paulo. Quem nunca? Deve ter alguém que nunca, mas eu nunca tinha tido. Eu nunca, porque eu ando muito pouco de metrô. Mas vamos lá, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho esse momento, o que você sentiu ali, pra gente começar a puxar o fio aqui dessa história da Cibele. Eu vou voltar até um pouquinho Fique à para a vontade. história ficar ainda mais interessante. Aham. Como você falou no começo, eu sou jornalista há quase 20 anos já. E desde que eu me formei na faculdade, eu sempre tive muita dificuldade de entrar dentro da área de comunicação. Por quê? Porque eu tinha aquele sonho ideal de trabalhar numa rádio, que eu gosto muito, né, da parte de podcast, de rádio. Me formei também de forma técnica como radialista. Então, eu tinha aquele sonho, ou para TV, que é o que o pessoal pergunta, né? Você é jornalista, trabalha onde? Na TV? Então, eu sempre bati muito cabeça. E na faculdade, quando eu me formei, em 2008, a gente tinha ainda muito esse sonho de trabalhar na TV ou no rádio, né? Ou num jornal impresso, por exemplo, né? Sim. Então, sabe quando você vai crescendo com aquilo na cabeça? Ah, eu só vou ser feliz se eu fizer tal coisa. O dia que eu conquistar, que eu conseguir trabalhar numa rádio, eu vou estar completa profissionalmente. E não é bem assim que acontece na vida. Então, ao longo dos anos, com as experiências de vida e tudo mais, eu sempre eu brigava muito comigo mesma por não estar onde eu queria. Tá. E a assessoria de imprensa entrou na minha vida justamente porque eu não consegui ir para alguns caminhos aí da comunicação que antigamente eu queria. Hoje em dia tá tudo mais resolvido. Sim. E aí eu comecei a trabalhar muito com agência de comunicação. Não a minha, eu prestava serviço para outras agências onde eu representava os clientes. Então, por exemplo, se você me contratar como sua assessora de imprensa, eu vou te levar para alguma revista, algum jornal. É assim que funciona o trabalho do assessor. E eu trabalhava numa agência. Já tinha começado a Diversa Comunicação, daqui a pouco eu explico como ela nasceu. Já tinha Diversa, mas eu não tinha como manter apenas a minha empresa, né? Eu tinha que trabalhar fora para poder ter o recurso também para pagar as contas. Só que era um lugar tóxico, um ambiente muito ruim, muito carregado, onde as pessoas, assim, que normalmente existe, né? Você tem que bater meta. Só que, além disso, não era um ambiente leve para você trabalhar, não era um ambiente que você podia ser acolhido no momento que você precisasse. Então, eu estava sempre em alerta. Eu não podia errar. Alto nível de estresse, né? Alto nível de estresse. Acho que você deve atender muitos pacientes assim, né? Quase sempre. Quase sempre. E aí, eu já estava assim... Na minha cabeça, eu coloquei, eu vou aguentar esse emprego. Olha como que eu entrei. Eu vou aguentar esse emprego por tanto tempo para que eu consiga pagar X dívidas. A gente tinha começado uma obra em casa. E aí, era mais do que necessário. E então, eu já entrei diferente. Aí, cheguei lá, o ambiente já não era muito bom. E aí, no meio do caminho, eu sou uma pessoa que eu não tenho a minha tireoide. Eu fiz uma cirurgia, coisa de quase 5 anos atrás, porque tinha um tumorzinho, mas graças a Deus não era maligno, mas precisava tirar. Precisava tirar o protocolo, né? E a minha tireoide não funcionava, eu vivo de remédio a vida inteira, então não tinha um problema, mas tive que tirar. Só que eu preciso tomar o meu remedinho da tireoide todo santo dia. E por algum motivo na minha vida, que eu ainda não sei, eu me esqueci desse detalhe e parei de tomar a medicação. Foram se passando alguns meses e calhou de eu estar no lugar tóxico, sem a minha função da tireoide funcionando adequadamente, com um pico de estresse com obra em casa e questões familiares com a minha filha mais velha, que estava com um pouco de depressão na época e tal. Foi juntando uma sobrecarga tudo. medonha. Exatamente. Só que a gente vive no automático. Eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que dar conta. 3 filhos, 4 bichos, né? Você vai pensando. E aí, um belo dia, eu estava no metrô de São Paulo, que eu pegava todos os dias para trabalhar, e começou a me dar uma sensação ruim, assim, no peito, coisa que eu nunca tinha sentido. Eu nunca tinha tido uma crise de pânico, eu não sabia nem nomear, não sabia dizer como era. Uma falta de ar muito grande, o metrô não estava tão cheio, era na linha amarela, é menos cheio.
E aí eu comecei a sentir uma falta de ar, é como se eu tivesse engasgado com alguma coisa e alguém tivesse que dar um tapa nas costas, mas não tinha quem desse. E as lágrimas começaram a sair, assim, incontrolavelmente. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de chorar em público. Eu prefiro... Eu seguro, assim, a bronca e em casa eu desabo. E ali eu comecei a chorar, eu não conseguia me controlar. Aí, assim que a porta abriu, eu desci. Já estava na estação que eu deveria descer para trabalhar. E aí você estava indo Estava indo para o trabalho de manhã. Tá. Então, eu sentei ali no banquinho lá de fora do trem e comecei a chorar. A única coisa que me pensou foi, liga para a Fabi. Liguei para minha esposa, falei, olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu já estava chorando em prantos, ela me ligou no vídeo, ela falou, o que aconteceu? Alguém mexeu com você no metrô? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, eu não sei, mas é aqui dentro, eu não quero trabalhar. Aí ela falou, tenta voltar a uma estação que eu vou tentar te encontrar. Por fim, ela me pegou numa estação, fui para casa, depois levei isso para terapia e tal. Mas assim, não foi só o trabalho, que já estava ali num pico estressante, eu já não estava feliz. E não foi só as questões pessoais, é isso que você falou, né? Acabou que entrou um peso muito maior, emocional e físico, e também depois eu descobri que tinha a questão do hipotireoidismo, que eu não estava cuidando direito, né? Sim. Mas precisou aquilo para poder me chacoalhar. E aí, naquele momento, eu me perguntei, tá, eu passei por tudo isso, e agora o que eu vou fazer? Sabe o que eu fiz? Continuei trabalhando no mesmo lugar. Eu só saí porque me demitiram. E por que me demitiram? Porque eu não estava mais rendendo como eu estava antes. Típico. Típico. Então, assim, nem isso, nem essa sacudida da vida me fez ainda parar e pensar, não, deixa eu cuidar um pouquinho melhor de mim, né? Você fez um comentário no início da sua fala sobre o consultório, né? Você deve atender muitos casos assim. Eu falo que ao longo de 26 anos, o que eu mais atendi no consultório foi estresse. Ai, Inês, mas como assim? Praticamente ninguém chega dizendo, é que eu estou passando por um período de estresse. Algumas pessoas, a maioria não fala isso. Olha, sei lá, minha mãe está muito doente, eu estou tendo que cuidar dela e está difícil. Olha, está faltando dinheiro. Olha, meu filho adolescente. Elas não sabem que por detrás de tudo isso existe o fator estresse. Por quê? Tudo que a gente precisa se adaptar gera estresse, mudanças geram estresse, coisas boas geram estresse. Eu vou me casar, vou fazer uma linda festa. Estresse. Eu preciso convidar tantas pessoas, não tenho dinheiro para festa desse tamanho. O vestido que eu queria, não consigo pagar. O lugar que eu queria não está disponível. Isso tudo vai gerando estresse. Interessante, né? A gente acha que é só coisa ruim que gera estresse. Não, existe uma escala, né, de estresse. Os estresses que a gente chama de eustresse, que é os positivos, e depois os negativos, que é doença, morte, perdas, falência, aí é uma escala. Quanto mais grave, mais é o número do estresse. Mas viver é estressante. Qual que é o nosso grande desafio? Que eu ensino muito isso no consultório. Gerenciamento de estresse. Você tem que aprender a gerenciar o estresse. O que a gente tem aqui? Uma mulher extremamente competente, dedicada, com necessidades. Né? Eu preciso trabalhar, preciso tocar minha obra. Então, a gente bota tudo isso de lado e só vai. Só que um dia a conta chega e ela vai te colocar em situações inconvenientes como essa. Imagina você ter uma crise de pânico dentro do metrô. Por sorte não estava tão cheio, mas imagina que tudo colabora. Tudo. Né? Uma sensação de não poder sair, isso poderia ter ficado mais agravado ainda. Então, eu fiquei vulnerável, né? Ninguém chegou para me acolher, nem para... As pessoas não sabem muito bem como lidar com isso, né? Mas, assim, eu consegui ir embora para casa e tal, mas realmente numa outra situação isso podia, né, dar ruim. Mas passou, serviu a lição. Hoje, agora, por exemplo, eu tô me cuidando na questão da saúde também. Remedinho tá em dia. E também isso, com a demissão, foi quando caiu a minha ficha para ficar só com a Diversa Comunicação. A Diversa começou em 2020. Né? Tudo tem um porquê. A gente demora para entender, né? Quando a gente olha no retrovisor da vida, a gente fala, aquilo lá foi por isso, então. Entendi. Maravilha. Um pouco atrasado, mas entendi. A Diversa começou em 2020, na pandemia. Eu trabalhava numa faculdade, né, como assessora de imprensa. A Fabi era professora, até bem pouco tempo atrás ela dava aula de química para o ensino médio. Eu falo, não sei como é que você conseguia, mas enfim. E aí a gente estava tocando a vida e eu fazia textos. Eu sou copywriter também. Eu fazia textos para um blog que vendia roupa. E é muito engraçado que eu brinco que é bem a chave da virada também. Eu tinha que escrever um texto de X caracteres que tinha que ter as palavras exatamente do jeito que o robô lia na época. Hoje em dia, né, com as IAs aí, dá para escrever um texto, todo mundo entende. Mas o algoritmo tinha que pegar as palavras
flanela listrada, blusa flanela listrada, desse jeito. Então eu tinha que saber, o inverno chegou, não sei o que, com você, a blusa flanela listrada. Gente, era uma coisa horrível, engessada, e eu ganhava R$8 por texto. Certo. Um belo dia a Fabi falou, o que você precisa fazer para você não ser a pessoa que escreve e recebe, sim a pessoa que fala direto com o cliente? Eu falei, acho que eu preciso de um site, as pessoas precisam saber onde é que eu tô, né? E a Fabi já estava querendo migrar de área, deixar de ser professora. A Fabi falou assim, tô fazendo faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, vou criar um site para você monta o texto, eu monto a estrutura e a gente vai te divulgar. Tá bom. Maravilha. E ficamos nessa. Veio a pandemia. Aí várias amigas, biomédica, enfermeira, dentista, que tinha loja, manicure, falou assim, gente, eu não consigo sair para trabalhar, não consigo atender, mas eu não posso perder o contato dos meus clientes, porque no começo a gente achava que era 3 mesezinhos, né? Nesses 3 meses... Muda acabar mesmo, que todos nós íamos morrer. Teve essa fase. Teve essa fase também, né? No começo não é nada, acho que foi a fase de luto mesmo, né? Não é nada, depois você se revolta, vai todo mundo morrer, depois... Ok, é assim mesmo, vamos colocar as máscaras e lavar as mãos, né? E aí a gente começou a ajudar essas amigas. Tá bom, daqui que eu faço o texto, daqui que eu edito o seu vídeo. Aí a gente, nossa, a gente sabe fazer isso. Vamos fazer isso virar um trabalho, uma entrega mesmo, né? E aí nasceu a Diversa Comunicação. O nome Diversa é justamente por causa da diversidade, né? Sim. Nós somos um casal lésbico. Então, a gente tem 3 filhos e a gente gosta muito desses conteúdos, desses assuntos. Então, vamos tentar levar isso para nossa empresa. Inclusive, teve uma das perguntas que você colocou pra gente, que é como que a gente consegue ajudar as pessoas, né? Como que a gente sente que a gente transforma. E um dos pilares da Diversa no começo, e tem até hoje, é ajudar justamente pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Então, a nossa primeira cliente de site, por exemplo, foi uma mulher trans, que é psicóloga, e precisava ter um site. Ela tinha um site muito antigo, precisava renovar, e pra gente foi uma alegria atender essa mulher, que já foi, assim, o pontapé inicial, sabe? Totalmente dentro do tema, dentro da visão, da missão de vocês, né? Que a gente acredita. E até hoje a gente tem tentado fazer isso, principalmente com mulheres. Então, a gente trabalha assim, que às vezes tem mulher que fala assim, nossa, eu sou psicóloga, estou começando agora, precisava de uma rede social, um site, alguma coisa, me ajuda. Às vezes a pessoa não tem o recurso financeiro para poder fazer com uma agência maior, e aí vem pra gente, assim, até para conversar. E a gente faz questão de ter uma boa conversa, de acolhimento. E é esse momento. Às vezes a pessoa vai embora, vai pegar as ideias ali, as informações e vai embora. E não é o nosso papel que a pessoa feche. Mas só de saber que elas estão nos ouvindo e a gente pode, de alguma forma, dar uma orientada, sabe? Você sente a sua missão cumprida. É isso, dá pra gente usar também, né? Até porque na minha adolescência eu era muito voltada ao social e hoje eu meio que me afastei pela rotina. E sempre que eu posso eu tento dar uma voltada aí. Você tem que ficar na comunicação, né? A mulher é uma comunicadora nata. Tô vendo aqui. Nossa, que maravilha. E comunicar é muito bom, né? E é engraçado que parece fácil, né? Parece que é só falar, mas não é. Comunicação... É um conjunto, né? É um conjunto de coisas que pode ou construir muita coisa ou destruir, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também. E eu falo, né? A comunicação é o desafio humano. Muitas brigas, muitas crises, até dentro de relacionamentos, acontecem por problemas de comunicação. Sim. A maneira como você expressa, porque a gente não se expressa só com palavras. Postura, entonação, olhares, tudo isso comunica, né? É verdade. É um treino. A gente pode treinar isso, mas algumas pessoas nasceram assim, aí já é outra pegada. Bom, vamos aprofundar um pouquinho? Vamos pegar um tema aí um pouquinho mais... Tá muito raso, né? Mas vem a Inês, ó. Bom, tudo combinado, a gente já sabe o que a gente tudo vai falar aqui. Mentira. Vamos lá. Bom, eu sei que você está sendo muito corajosa hoje, porque você abriu espaço para a gente falar de um tema que é um tema difícil e que, ao mesmo tempo, eu sei que conecta com muitas pessoas, porque, infelizmente, deste tamanho assim, é algo que acontece muito na nossa sociedade. Eu digo que é uma chaga humana, que é a questão do abuso. Sim. Né, o abuso sexual. E você passou por uma situação assim. Esse espaço, ele é um espaço seguro, ao mesmo tempo é público, né? Sim. Quando a gente coloca as coisas na rede, elas simplesmente estão por aí. Então, a gente pode falar dentro dos seus limites, mas se você quiser, assim, compartilhar um pouco desse momento, o que você ressignificou, como é que isso influenciou a pessoa que você é hoje. Muito bom. É um assunto que, inclusive, se tem muita gente que me conhece, poucas sabem. É um assunto que eu não gosto de falar, mas eu que fiz questão de responder no seu questionário que eu traria, porque a gente está vivendo isso cada dia mais.
Eu acredito que é uma questão da alta notificação, e acho ótimo, sim. né? Não é que antes não tinha e agora tem, não. Eu, Agora como tá sendo terapeuta, notificado. 26 anos em consultório, eu digo que todas as estatísticas que estão por aí, elas são superficiais, elas não são verdadeiras. Isso é muito mais grave do que a gente Sim. consegue suportar, né? É Fato. subnotificado, É infelizmente. subnotificado. E, assim, eu vivi um processo de abuso que, na verdade, vou ter que entrar na seara da religião. Quem é evangélico que me desculpe, mas eu já fui da igreja. E foi lá que eu sofri o meu primeiro abuso sexual por uma pessoa que era líder da igreja, né? Dentro da presbiteriana, que era a igreja que eu frequentava, eles têm os diáconos, né? Que são as pessoas que prestam serviço para a igreja. E, claro, são pessoas. Então, eu estou dizendo de uma pessoa e não do grupo, né? Sim. E dentro da igreja, uma pessoa que era líder se aproveitou de uma menina pobre. Meu pai e minha mãe, eles eram zeladores da igreja, então eu morava na igreja. E dentro da igreja foi o primeiro acesso que ele teve a mim. Então eu tinha 8 anos e eu era pobre. Pobre assim, não tinha o tênis, eu dependia de doações, o que meus pais ganhavam era muito pouco. E ele começou a dar presentes para uma criança, para uma menina de 8 anos. E meus pais, dentro da ingenuidade que eles tinham, eles eram muito humildes, eles aceitavam. Só que teve uma troca. E aí ele passava a mão no meu corpo, até vou deixar já claro, eu não fui estuprada, mas ele passava a mão no meu corpo, em todas as partes, e tudo ele dizia que era um carinho. E aí você imagina uma criança de 8 anos, como é que ela enxerga isso, né? Ah, ele me deu um tênis, ele me deu uma bicicleta. Eu sou especial, ele Ele se fala que eu preocupa sou comigo. bonita, exatamente. Ele Que é gosta típico, mais né? de mim do que das outras meninas. E aí, com o tempo, eu fui crescendo, eu falava para as minhas amigas, cuidado com fulano. Cuidado com ele. Ah, eu vou lá com o tio, ele é bonzinho. Não, não vai. Só que é uma menina falando pra outra. E ele era o tio das balinhas ainda por cima na igreja. Claro. Então você imagina, todo mundo quer falar com o tio da balinha. Então, só que eu fui levando isso escondido, porque eu tinha vergonha. Eu achava que meu pai ia brigar comigo, minha Claro. mãe ia brigar comigo. E aí eu fui levando isso. Esse abuso, ele durou alguns anos. Eu não sei exatamente quantos anos, mas eu acredito que até uns 10. Por que eu acredito que foi esse período? Porque no mesmo período, um ex-cunhado meu, ele era casado com a minha irmã mais velha, eles não moravam em São Paulo, eles vieram morar em São Paulo e eu ia para ficar com a minha sobrinha na casa da minha irmã. Então, minha sobrinha, hoje eu tô com 42, ela deve ter hoje uns 30. E eu ficava brincando com ela tinha brinquedos incríveis que eu não tinha. Então, foi nessa fase aí de 10 anos, 9, 10 anos. E aí eu ia para brincar e o pai dela também abusava de mim. Passava a mão, beijava onde não devia, acariciava. Só que era sempre no susto, eu nunca ficava sozinha, eu tava com ele e com a filha dele. A minha irmã estava lá, né? Então, era sempre assim no susto. E eu comecei a achar que a culpa era minha. Que essas pessoas estavam fazendo mal comigo, com o meu corpo, porque de alguma forma eu estava levando essa pessoa a fazer isso. Porque não é possível. Eu tô na igreja, tem uma pessoa que faz isso comigo. Eu tô na casa da minha irmã, tem uma pessoa que faz isso comigo. Sim. E o que aconteceu? Eu comecei a crescer e fui guardando isso para mim. Eu fui trabalhar num lugar com um dentista. E o que aconteceu? Mesma coisa. A mesma coisa. E eu travava. Era um negócio assim que... Sabe quando o homem acha que tá dominando o corpo? Eu era uma adolescente, eu tinha 13 anos, fui trabalhar no consultório odontológico, vinha por trás para abraçar, e aí você se encolhe, a pessoa que tá atrás tá achando que, tá arrepiada. Mas não era medo, era pânico. E travava. É até engraçado que, com o tempo, quando você é adolescente, você começa a confiar no seu grupo e contar, né? Eu contava para algumas amigas minhas, amigas falavam assim, por que você não gritou? Por que você não berrou? Por que você não deu uma cotovelada? Que é o que eu falo para minha filha hoje. Se alguém pegar no seu braço, você morde, você grita, mas na hora a gente não conseguia fazer nada disso. E aí, depois de um tempo dessa adolescência, eu criei coragem e contei pro meu pai e pra minha mãe. E aí, o que eles falaram para mim? Que eu devia tomar mais cuidado e que eu devia não ficar sozinha, ninguém foi falar com o velho que abusava de mim. Ninguém foi falar com o ex-genro que abusava, entende? E aí, quando eu fui morar na casa da minha avó com os meus pais, eu já era maior, eu já tinha uns 16, 17 anos. Um primo do meu pai também veio com gracinha, só que eu acho que ela um pouco mais treinada. Teve um episódio que ele veio tentar passar a mão, eu tava picando cebola e tomate em casa, e eu só levantei a faca e falei, se você tentar de novo... Aí ele, tô brincando, só passei aqui para pegar um copo de água, então não passa. Só que assim, me tremendo inteira, ele saiu, eu fui chorar, foi um ímpeto de coragem, mas também não era a coragem que eu tinha, né? E isso foi me atrapalhando muito, obviamente, ao longo do tempo. E como eu fui criada na igreja, porque eu continuei na igreja, quando eu via essa pessoa de longe, isso me dava
calafrio, eu evitava. E aí eu tava na igreja, eu tinha que perdoar. Eu ouvi do pastor, do líder, falando pra mim, você tem que perdoar. Isso já passou, isso ficou lá atrás. E ninguém corrigiu o bendito do cara. Então, eu fui crescendo muito com isso. E aí, dentro do meu relacionamento depois, quando eu me casei, e eu casei grávida, eu fui também entendendo que eu tinha que aceitar algumas coisas. Eu tinha que engolir, também, eu né? tinha que não falar, nem todo mundo vai te ouvir, nem todo mundo vai te escutar. Mas, por outro lado, o que foi bom é que me fez ficar mais ligeira. Hoje eu percebo um assédio muito mais rápido. E corto, porque agora eu tenho maturidade e coragem para fazer isso. Mas eu consigo perceber também em algum ambiente. Já aconteceu de eu estar no metrô de São Paulo e eu ver que tem um cara incomodando a menina, eu encosto e falo, oi, amiga. Isso quando eu tava na época da faculdade. E aí eu falava, e tá te incomodando? Uma protetora. Tá incomodando, então vamos. Teve uma vez que eu tava dentro do metrô também, um cara começou a gritar, falar alto. Isso eu conto com o maior orgulho que eu contei pra minha filha, ela adorou. O cara começou a falar alto. Só tem vagabundo aqui. Não sei se pode falar essa palavra aqui. Só tem... Já foi. Já foi. Só tem mulher aqui que não quer nada da vida. A mulher não presta, a mulher isso. E todo mundo quieto dentro do metrô, 6 horas da manhã. Eu tava sentando, você não quer calar a sua boca, não? Você quer falar, a mulher vai falar na sua casa, respeita. Aí a mulher, cala a boca, não sei o quê. Aí vai os homens jogarem pra fora do metrô, foi ótimo. Foi o ápice da minha vida, eu adorei ter feito aquilo. Mas, ao mesmo tempo, por dentro, a gente fica sempre com aquela questãozinha, né? Será? Passei por muitos momentos que eu falei, gente, por que comigo? Por que quando eu era evangélica, inclusive, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Sim. E aí, aquele outro lado, não, tudo tem um propósito. Se Deus deixou, porque vai... Olha, não teve propósito nenhum, tá? Já fica aqui. Fique bem claro. Fique bem claro. Foi uma experiência muito ruim. Mas que hoje eu consigo falar com tranquilidade. Pude levar aos meus filhos também, tanto menina quanto menino, observem, não aceitem. Ninguém põe a mão no seu corpo sem você autorizar. Ninguém te olha e manda beijinho, você tem obrigado a baixar a cabeça. Não, se imponha. Claro que dentro de uma marcha segura também, não vai sair batendo no peito com todo mundo, porque a gente não sabe quem é do outro lado. Mas isso também me trouxe essa questão de saber lidar e de enxergar um pouquinho mais o meu limite e o do outro. Eu quero te agradecer por você ter essa coragem de compartilhar isso. Eu sei que isso é um assunto difícil. Eu sei que é, em parte, superado, porque você é uma pessoa que faz terapia, que se cuida internamente. Mas é um assunto muito delicado, né? E eu vou aproveitar esse gancho de você ter trazido esse assunto aqui, Cibele, e dizer uma coisa que é da minha experiência de consultório. Eu atendo, sei lá, em 26 anos, eu já perdi acho que até a conta da quantidade de atendimentos que eu fiz. Muitos atendimentos. E como eu falei agora há pouco, essa estatística que a gente ouve por aí, de cada 5 mulheres, 3 já foram abusadas, eu jogo por terra essa estatística, porque são muitas, muitas, muitas histórias. E o que a gente observa na maioria das vezes? Que os adultos que cuidam das crianças são um tanto quanto desatentos. Às vezes as pessoas me perguntam, Inês, você acha que tem problema eu deixar minha filha dormir na casa não sei de quem, ou ficar não sei com quem, não sei onde? Eu falo, olha, pela minha experiência de consultório, eu diria que tem. A gente não deve deixar uma criança sozinha com nenhum adulto que a gente realmente não confia. E a gente vai ter que desconfiar de muita gente, infelizmente. Mas, nossa, parece uma pessoa boa, trabalha, tem filhos também. Não infelizmente, nada disso é indicativo de que não vai acontecer alguma coisa com a criança. Exatamente. E os danos, eles são muito grandes, né? Autoestima, culpa que você fica carregando a vida toda. Sim, com certeza. Então, eu acho que não é por acaso, eu gosto de falar desse assunto, não gosto de falar do tema, o tema é horrível, mas eu gosto de ter a oportunidade de trazer esse lembrete para os pais, para as mães, né? Cuidado, não deixa a sua criança avulsamente por aí, as crianças ficam expostas. Existem essas pessoas, né? Sim, e esse é um ponto, inclusive, que eu fui mãe nova. Eu tive minha primeira filha com 22 anos, né? E eu era a chata. Usava fraldinha ainda. Eu falava pro meu ex-marido, eu não quero minha filha no colo de nenhum amigo. Exatamente. Nenhum. Vem aqui, a Anitta pequenininha. Não vai. Você quer brincar com ela, vai brincar com ela no chão, vai dar a mão, quer dar uma bala, pergunta pra mim se pode. Então, isso me fez crescer com essa visão. Quando ela começou a ficar maiorzinha, que já ia pegar ônibus pra ir até o inglês, ou ir até o shopping com as amigas, não anda sozinha, não vai assim. A gente tem que ensinar, orientar e proteger. Até uma certa idade é proteção. Não adianta falar, porque se a criança está lá com um adulto vulnerável e a criança não vai entender essa coisa da balinha. A criança não tem essa condição. Então, a gente sempre orienta e
protege. É Não isso. deixa a criança exposta a situações. Inclusive redes sociais, né? Essa coisa de você ficar pondo muitas fotos de crianças, às vezes com pouca roupa, achando bonitinho e tal. Você está expondo sua criança, porque tem um monte de gente capturando essas imagens e usando isso das maneiras mais abjetas possíveis, Sim. né? Eu acho que a naturalização, né, do corpo da criança dançando, se expondo. Eu sou a pessoa menos moralista que você vai conhecer, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, não pela criança. Por exemplo, a questão da roupa da mulher, né? Com a minha filha, quando ela estava na fase ainda um pouquinho novinha, eu falava, filha, não vai de cropped, bota uma camiseta. E não era no sentido de, ai, você vai parecer o quê na rua? É no sentido de se proteja. O seu corpo é lindo, você é linda, é tudo lindo em você. Mas então bota um blusãozinho, lá na hora você tira na festa, pode ser assim? E até hoje ela vai trabalhar, vai pra faculdade, eu falo, oh meu Deus, você vai com essa roupa, menina? Mas não é no sentido de você De não querer pode. proibir para ela, não é não é proibir. isso. É porque Mas é fica esse exposta, medo, né? esse A gente cuidado tem que a gente medo. tem, né? É. Mesmo depois de crescido. E aquela história, né? Em tudo existe o absurdo e a graça, né? Essa sua história é uma história absurda. Tantos abusos, né? Tantas situações. Onde que está a graça? Você se tornou uma mãe muito mais cuidadosa com seus filhos. Isso não deveria ser pré-requisito. Não precisava passar por isso para saber daquilo. Exatamente. Porém, o absurdo e a graça na mesma situação, né? Isso. Que seus filhos estejam todos protegidos, todas as crianças por aí, né? Jovens e adolescentes. Preciso. Bom, Fabi, 3 filhos e uma vida construída juntas. Ela é sua esposa e a sua sócia. Como é que vocês conseguem conciliar isso? Olha, Vida de família, casamento, trabalho, negócios. sabe como? Olha o segredo, gente. Terapia. Terapia. Terapia é vida. Terapia é vida, viu? Porque não é fácil, né? Você tá lá no meio do estresse, aconteceu alguma coisa, daqui a pouco você vira, não, é a mulher da minha vida, nos casamos, somos felizes, esquece o estresse. Tem que separar, né? Tem que separar. E eu também achava, antes, né, quando eu era mais nova, o irmão meu trabalhava com a esposa, acho que até hoje eles trabalham juntos. E eu falava, gente, como é que fulana aguenta fulana? Como é que chega em casa para jantar se trabalhar o dia inteiro? É um desafio. E hoje, eu e a Fabi, nosso escritório é dentro de casa. Nossa né? Senhora, Porque tudo junto e misturado mesmo. Com o cachorrinho do lado, no pé, na cama. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Só que, por outro lado, eu não sei se por serem 2 mulheres, a gente se comunica muito bem. E quando não está muito bem comunicado, a gente senta para poder melhorar a comunicação. Perfeito. Né? Então, acho que dá certo por isso. A Fabi, ela é muito mais racional, mais lógica. E eu sou a good vibes, a criativa. Então, também acho que essa partezinha aí, esse um pouco tempero aí dá certo, né? Dá certo. Sim. Então, acho que é por isso que a gente tem conseguido. E, inclusive, a diversa comunicação só existe, fica registrado por causa da Fabi. Porque eu sou uma pessoa muito confiante até a página 2. Coloquei também no meu questionário aí. Eu vira e mexe, eu tô me sabotando. Acho que nunca, né? Nenhuma mulher nunca fez isso. Sempre acho que eu preciso de mais uma pós. Muito incomum. Sempre acho que eu preciso de mais uma acontece sempre. Mais uma formação, mais um tempo de estudo. E com a Diversa foi a mesma coisa. Veio a ideia e eu falei, bora, vamos. Ah, mas peraí, deixa eu fazer mais um curso de não sei o que lá. Mas e o site não tá pronto. Mas isso... E aí ela falou, nós vamos começar. Vamos começar do jeito que tá. E a gente vai melhorando. E aí são 6 anos já, sempre melhorando, porque precisa. Mas realmente só aconteceu por causa dela. Hoje... estão juntas por acaso, né? Exatamente. E que tem uma coisa também aí que a gente não pode esquecer, né, Cibele? É um histórico. A gente falou aqui dos traumas e abusos, não devem ser os únicos traumas. A gente tem tantos traumas na vida e a gente chega na vida adulta, às vezes, se sentindo menos, incapaz, com menos valor. Isso gera uma insegurança, então tá tudo explicado. Tá tudo tudo compreendido. E graças a Deus a terapia também me trouxe para entender algumas coisas. Eu acho que até um ponto que é importante falar, e virou meu mantra esse ano, é a questão de ser gentil com você mesma. A autogentileza, porque a gente se cobra tanto. Mas se eu for conversar com uma amiga, eu vou falar, não, amiga, você tá cansada, né? Poxa vida, sua filha, isso, a escola, trabalho. Respira. Mas quando é comigo, não, eu tenho que dar conta. Não, como que eu não vou dar conta? Eu preciso pagar as contas, eu preciso crescer, a Diversa não pode estagnar. Saiu um cliente, que é essa questão também do empreendedorismo, né? Sim, os altos e baixos, né? Os altos e baixos o tempo inteiro, né? Não é uma coisa que você vai receber o seu salário no final do mês. Se você não tiver cliente, Deus não vem. Sabe se vai receber. Exatamente. A gente entrega na mão. Sabe. Então, acho que a gente aprendeu também. Eu tenho levado isso para a Fabi também.
Porque a Fabi é super ansiosa, eu sou mais tranquila, ela é bem ansiosa. Eu falo, a gente tem que ser gentil com a gente. Então, ter momentos de gentileza, né? Sim. Em casa, ser gentil com os filhos, que eles deixam todo mundo ali no vucu-vucu. Imagina, todo adolescente. É. Cada um tem a sua dor, a sua crise, a sua experiência. Ao longo do dia, várias coisas vão pipocando. E no final, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai se degladiar ou a gente vai respirar Harmonizar, fundo, né? harmonizar? Nem sempre funciona do jeito que a gente programa, mas lá em casa, graças a Deus, a gente tem tido bons momentos à mesa, assim, no final do dia, que têm sido compensadores. É, interessante. Eu penso que o formato da família não importa, né? Família não tem formato. É. Família é isso, né? Essa alegria, sorriso no rosto, olho brilhando quando você está falando da Fabi, das crianças, dos pets. Isso é família. Tá tudo certo, né? É sobre isso. Vamos falar um pouquinho da questão da espiritualidade. Você teve essa fase da sua vida de criança e adolescente bem dentro da religião. Isso. E hoje você se coloca num outro lugar, né? Hoje eu não tenho mais religião. A fé continua, claro, né? Mas não tenho religião. Hoje eu falo que eu sou uma pessoa espiritualizada. Então, eu gosto de tudo. Tá todo mundo certo, tá todo mundo errado, não sabemos. Tá tudo assim, eu nasci na igreja. Meu pai foi um dos fundadores da igreja onde eu cresci. E eu só saí de lá depois que eu me divorciei. Justamente porque, com o divórcio, você deixa de servir para a igreja. Ainda mais se você é uma mulher. Então, eu canto, então eu cantava no coral. Pois é, canta, meu Deus. Cantava no coral jovem, cantava no coral de adultos, ajudava as crianças, fazia tudo, acampamento, ação social, ia na FEBEM, quando era FEBEM. Sempre fui muito envolvida. Aí, o dia que eu me divorciei, eu não sirvi mais. Inclusive, eu trabalhava numa agência de comunicação da igreja, que eu também fui demitida no meu divórcio. Foi um período bem difícil. Mas, quando eu estava lá e quando eu vivia aquela fé, era genuíno. Então, eu me sentia muito bem naquilo que eu fazia. Quando eu saí da igreja, ou me saíram da igreja, quando me saíram da igreja, quando saíram comigo, eu fiquei meio perdida no começo. Eu falei, mas e agora? O que eu faço com isso que eu sinto, que eu conheço, né? E aí, no começo, eu fiquei meio perdida, meio com raiva. Eu falei, quer saber? Dane-se. Se Deus não me amar também, o problema é dele, foi ele que me criou, não foi? Então, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, agora ele que arque com as consequências disso. Deus lá em cima pensando, tá tudo errado, né? Coçando a cabeça. Deixa ela, daqui a pouco ela volta pra casinha. Exatamente. Aí, depois passou essa fase, eu falei, não, Deus me ama sim, ele me criou, tá me dando uma família maravilhosa, não tem como não me amar. Mas... E aí depois são com o tempo de noite escura da alma, né? Exato. De crise, tá tudo certo. Faz aí parte. Hoje eu sou uma pessoa assim que eu acordo e agradeço ao universo, a tudo que tá acontecendo na minha vida, peço sim ajuda, peço com fé pela saúde, pela proteção dos nossos filhos lá em casa, pelo desenvolvimento da empresa, mas eu não fico mais fechada numa caixinha, não vou a nenhuma igreja, já fui em alguns terreiros de Umbanda, me sinto muito bem, muito acolhida, mas também não dei continuidade, e eu acho que é um pouco desse meu medo de me prender de novo, sabe, a uma religião, a ter que ir todo domingo, porque era todo domingo, a ter que ir toda quinta, enfim, então eu tô nessa... Uma carreira mais solo. Tô uma carreira mais solo, gosto muito de cristais, gosto muito de ouvir palestras holísticas, gosto das terapias holísticas, então tudo que envolve assim a alma, tenho muita conexão com a natureza, eu e a Fabi, sempre que a gente pode, a gente corre pra praia, pro mato, pra cachoeira, a gente gosta muito dessas conexões, e é isso que tem nos mantido firmes, assim, tanto nos momentos mais difíceis de luta, de escuridão, quanto na fase de alegria e de euforia, a gente gosta muito de celebrar a vida, aniversário em casa não passa em branco. Ela é mais tímida, mas ela já aprendeu que não tem jeito. Aniversário tem que ter festa. Samba, bolo, tem que ter gente em casa, gente reunida. E quando tá tudo triste também, a gente gosta de se reunir também, junto aos amigos mais próximos, né? Eu até brinco com os meus filhos, né? A gente tem um monte de amigo ao longo da vida, mas a gente vai envelhecendo, vão ficando os bons, né? Sim. É igual aquele vinho bom que a gente gosta de tomar em ocasiões especiais, então a gente se reúne para chorar junto, para dar risada, para falar vai dar certo, para se reerguer. Isso então, é muito poderoso. E eu acho que a religião é isso. Né? Quando eu estava na igreja, né, que tinha um povo lá que ensinava as coisas, a religião é religare, né? Religação com Deus. Eu acho que a minha religião hoje é essa questão, com a Fabi, com os meus filhos, com nossos amigos. A gente está num momento que tá sentindo que está separando, está rompendo, está precisando um do outro. Está afastando, vamos religar. Algo vai ter em comum que vai trazer essa ligação, sabe? Então, e o amor entre a gente, acho que é o que mais importa no momento. Maravilha. E aquela história, né? De novo, fez brilhar o olho, tô feliz, tô leve, tô tranquila, tá tudo certo. Um dia a gente vai saber, né? Exato. Porque eu falo, porque às vezes as religiões, elas separam as pessoas, né? Eu tô certo, você tá errado. E no fundo a gente não sabe, né? Fala, o nosso planeta, ele é tão
Ele é um grãozinho de poeira nesse Exato. universo, né? Quando você vê aquele braço da nossa galáxia, que é a Via Láctea, que é branco, você nem enxerga a Terra ali. Será que a gente sabe mesmo? A gente não sabe. A gente se acha demais, né? A gente não sabe, não. Então a gente ainda vai saber. Tem que ter um Ou não. equilíbrio. Você nem é nada, mas também não é tudo isso, né? Dá uma Isso, segurada. né? Eu vejo Coloque-se às no vezes seu no tamanho. Instagram aqueles tapa na cara da semana. Linda, não tá todo mundo pensando na sua vida. Se liga, realiza. Segue a sua vidinha, tá cada um seguindo a sua. Ô, Cibele, você, no seu trabalho, você ajuda pessoas, mulheres, né? Basicamente, a se empoderarem para falar, para gravar vídeo. Me fala um pouquinho dessa sua vertente aí dentro do seu trabalho. Ah, é muito legal, adoro fazer isso. Então, assim, a gente tem a agência e a pessoa chega lá para poder, Sibeli, eu preciso melhorar minha rede social, o que que eu faço? Aí a primeira coisa é a gente fazer a pessoa entender que ela é, sim, muito capaz daquilo que ela está fazendo. Então, eu vou estudar o nicho da pessoa e aí ajudar, porque as pessoas já sabem o que falar, só não sabem como. Como? E aí a gente orienta tanto com a questão de equipamento, então você tem o celular, não tem o iPhone, não, calma que dá pra gente resolver. Então você vai colocar no tripé, você consegue baixar de graça um teleprompter, que é um textinho na tela. Você precisa de um roteiro, então eu preparo um roteiro de texto que vai ser uma linguagem simples. Você precisa de saber que a internet tem o tempo certo, os dias certos de postar. Então a gente dá essa estrutura, né? Ajuda ela a montar essa estrutura. Exatamente. Isso seriam dicas, assim, para as mulheres que estão querendo Sim, claro. vir para as redes, contar as suas... Não é? Então, Fala do seu primeira trabalho. coisa, lembrar que o Instagram ou o Facebook, eles são redes de relacionamento. As pessoas entram lá, eventualmente elas vão comprar alguma coisa. TikTok também serve. Mas elas estão lá para se relacionar. Ou elas vão ver um amigo que postou alguma coisa, ou eles vão ver algum artista que eles gostam, um jogador. Então, você precisa entrar nessa linguagem. Qual que é a linguagem da rede social que eu estou? É o Instagram? Tem que ser mais imagética, as pessoas veem mais, assistem mais vídeos e veem mais fotos do que leem texto. Então, texto é no blog e no site. Na rede social tem que ser imagem. E as imagens tem que ser, não precisa ser perfeita, mas tem que ser bonitinha, tem que estar arrumadinha. Tem que agradar, Tem senão que agradar. é difícil. Ou então o contrário. Se você quer entrar como meme, por exemplo, ela tem que ser grotesca. Tem que ser aquela foto que você tá assim na capa e depois lá dentro tem outra coisa. Para chamar atenção. E hoje, com o algoritmo e tudo mais dentro da rede social, você precisa prestar atenção ali de 3 a 5 segundos, que é para você prender a atenção da pessoa. Então, você faz ali um videozinho de 1 minuto, a pessoa não vai ver até o final se o começo não for muito... Não prender atenção. Não prender né? atenção, entendeu? Então, tanto que no YouTube também as pessoas falam, fica até o final que você vai ver o resultado, mas ali você tem esses 3 segundinhos e não tenha vergonha, porque é aquilo. As pessoas não estão preocupadas com a sua vida e não sabem as contas que você tem que pagar. Perde a vergonha, começa, você vai ver que vai dar certo. Mas eu vou parecer uma ridícula. Tá, quem que vai achar isso de você? A vizinha que você não fala mais? Né? A sua mãe, seu pai? Tudo bem, eles vão continuar te amando. Ainda mais, principalmente considerando que é para um bem maior. É para você poder vender as suas coisas, é para você poder levar o seu conhecimento para mais pessoas, é para você gerar clientes para você ou pacientes. Pense em você. Vale a pena, né? Vale a pena. É uma exposição que vale a pena. E hoje em dia, praticamente, acho que é praticamente a única maneira que a gente tem de vender, não é a única, mas é o que está mais acessível, né? Que está mais acessível. Pelo menos para te conhecer. Para te conhecer, né? Ser o seu cartão de visitas, né? Hoje em dia a gente raramente entrega cartões de visita. É verdade. Você está falando para a pessoa, eu faço tal coisa, você tem Instagram. Me passa seu Insta. Assim mesmo. Você entra lá no Instagram, seu cartão de visita. E mesmo quem vai no Google, porque a gente também trabalha com o Google lá na agência, né? Faz anúncio no Google. As pessoas digitam lá, eu preciso, por exemplo, tô aqui em Indaiatuba, não conheço nada, queria fazer o cabelo. Eu preciso de um cabeleireiro aqui perto. O mais ranqueado é o que vai aparecer primeiro para mim, provavelmente porque essa pessoa pagou, o tráfego pago. E aí vai aparecer. Aí eu entrei lá, tá. Onde que eu vou? No Instagram. Eu quero ver se tem um cabelo igual o meu, se ele vai saber cortar o cabelo cacheado ou não, quanto tempo ele é cabeleireiro. E aí vai. Aí, tá, encontrei. Vou entrar em contato no WhatsApp. Se o atendimento for bom, fechou. Né? Agora, se não for, vou pro próximo. Não quero nenhum anunciado, que é o primeiro. Eu quero o primeiro, depois dos anúncios, o primeiro que aparece. A gente chama de bem colocado também, organicamente, sem pagar. Para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? E tem um monte de estratégia por trás, que com a Diversa Comunicação você descobre. Então, depois você vai dizer onde é que a gente acha você na Diversa, hein? Sim, vamos sim. Rapidamente, me fale um pouquinho do seu projeto do Portal de Notícias da Zona Leste. Que legal que você tocou nesse assunto. São 2 projetos, na verdade. Um é do podcast,
Como eu falei aqui, sempre sonhei em trabalhar em rádio, nunca trabalhei. Na verdade, trabalhei numa rádio web durante um período, fui muito feliz, mas depois nunca mais. E aí agora eu tenho esses 2 projetos. Um é um podcast, que na verdade ele já existe, ele chama Diálogos, mas eu ainda não consegui tocar muito por causa de outras demandas e coloquei no meu coração que vai ser em 2027 para tirar essa ansiedade. E junto com isso veio a ideia de montar um portal da Zona Leste de São Paulo. Existem vários portais, existem vários perfis. E eu não quero que seja só mais um. Eu quero um portal que ele traga informações do bairro, da região, mas de maneira positiva. Porque lá, na Zona Leste, a gente tem muitos casos de crime, Sim. assalto, coisa ruim. Não vou deixar de falar? Não vou, mas não vai ser o foco, sabe? A gente quer conseguir trazer informações que sejam boas, por exemplo, vai ter uma quermesse em tal lugar, ou abriu um salão novo focado em mães atípicas. Poxa, vamos divulgar, vamos levar, vamos deixar as pessoas saberem o que está acontecendo na nossa Zona Leste, porque tem muita gente também que às vezes quer curtir o final de semana com a família e vai para mais longe, porque não sabe o que acontece no bairro. E aí, com a minha experiência de comunicação e jornalismo, para escrever bons textos, sabe? Para ser um espaço que as pessoas possam... O que está acontecendo? Se conectar, saber o que se inteirar, né? Exatamente. Ai, que maravilhosa tô bem você, animada que projeto também, né? legal. Infelizmente, o nosso horário está acabando. Não. Dá uma esticadinha. Eu adoraria ficar o resto do dia conversando com você. Tá uma conversa muito fluida, muito boa. Antes da gente fechar a nossa conversa, eu quero que você fale para minha audiência onde a gente encontra você. Tá. Fala da Diversa, coloca Beleza. Então, assim, gente, no Instagram, né? Tem meu Insta, anota aí. O Instagram é @diversacomunicação, só que é sem o cedilha e sem o ão. Então, fica Diversa Comunicacal e tem um hífen depois. Então, essa é a rede social. Lá pode chamar a gente no direct que a gente responde. E depois eu vou deixar para você colocar aqui também o meu WhatsApp. Porque às vezes é uma dúvida, alguma coisa assim, pode me chamar lá. A gente responde. Se for algum engraçadinho que não devia ter mandado, eu mando ele pastar. Mas se for uma boa pessoa, amiga nossa, eu vou atender com muito carinho. Se estiver interessada realmente no seu trabalho, exatamente, a gente conversa. A gente deixa tudo isso na descrição do vídeo depois, porque vamos responder as perguntas, os comentários, pode mandar que a gente entra lá para responder, né? E assim, quem está começando agora no digital, ou quem já está, mas ainda está meio perdido, ou já está, mas queria um pouquinho mais de dicas. Sibeli, eu só queria bater um papo. Me chama, vamos conversar. Foi assim que a gente se conectou, né? Batendo papo. Exatamente. Te encontrei na rede, a gente começou a conversar e deu super certo. Foi super bacana. Bom, vamos lá fechar o nosso bate-papo de hoje. Eu quero pedir para você falar diretamente agora com a minha audiência. Eu queria que você deixasse uma mensagem para uma mulher que ainda está esperando validação de outra pessoa ou de outras pessoas para se jogarem, para começar, para empreender, para fazer algo diferente. O que você deixaria de insight para uma mulher que está numa situação como essa? A primeira coisa é, eu te entendo. Calma, você não é nenhuma... Respira. Eu não sou nenhuma... Não. Acontece. Acolha-se, né? A segunda coisa é, por que você está esperando essa validação? De quem? Às vezes a resposta está dentro da gente mesmo. Eu tive a sorte de ter uma parceira, uma sócia, uma esposa que foi junto comigo e me ajudou a validar. Mas nem sempre a gente tem. Então, se você estiver passando por esse momento agora, olha para você mesma e com coragem e faz. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, né? Vale a pena. E não tenha medo de errar. Se você der esse passo e falar, nossa, não era nada disso, volta. A vida é sua, você faz dela o que você quiser, exatamente. Se você estiver trabalhando para o seu melhor, dentro de um espaço seguro que é seu, vá, erre, se arrependa e volte. Antes da Diversa, eu tive uma outra empresa que chamava Bela Flor. Eu vendia semijoias, bijuteria. Deu errado, e tá tudo bem. Mas me ajudou para outras coisas. E agora a gente está com a Diversa, super feliz. Tenho certeza que é o caminho certo. E se você estiver nesse processo aí, só vai dar muito certo. A coragem está aí dentro. Você que está aqui, chegando no final desse episódio junto com a gente, aproveita, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo, porque tem uma história muito poderosa aqui dentro. Sibeli,
Eu quero te agradecer demais por você ter aceitado o convite de vir conversar com a minha audiência. A sua história é uma história poderosa, você é uma mulher inspiradora, então eu te agradeço de coração. Quero ter você mais vezes aqui, porque a gente vai achar outros assuntos aí pra gente vai. compartilhar com a mulherada, né? Com todo mundo que assiste a gente. E olha só que interessante, às vezes tem uma voz dentro da gente que está silenciada pelas experiências, né? Você tem experiências traumáticas, não é diferente de ninguém, todos nós temos. E você superou isso, né? Você se comunica super bem. Eu até brinquei e falei assim, tem gente que tem um jeito de se comunicar nato, mas comunicação não é dom, né? Na verdade, é treino, é entrega. E você faz isso maravilhosamente bem. Muito obrigada, viu? Obrigada por esse espaço. Eu que agradeço. E eu digo assim, ó, a coragem, ela não é ausência de medo. O que você acabou de falar aqui para minha audiência é isso. Pega o seu medo e vai. Se joga. Mas será que vou me achar ridícula? Paciência se acharem. Aliás, a gente precisa olhar aqueles primeiros trabalhos que nós fizemos e falar, nossa, como eu tô mais ridícula aqui. Significa que a gente já melhorou. Já melhorou, exatamente. Não é isso? Muito bom. Muito obrigada, minha querida. Que Deus te abençoe. Amém. E até a próxima conversa aqui de novo, que eu vou trazer você de novo aqui pra gente avançar os nossos papos, tá bom? Quero muito, obrigada. E muito obrigada para você que acompanhou esse episódio do Poderosamente Podcast até o final. Compartilha, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo episódio do Poderosamente Podcast. Muito obrigada.